Léo, fique à vontade no meio de nós, seja muito bem-vindo. Nós vamos aplaudir ao Senhor pelo que Ele tem feito em você, tá bom? Aleluia! Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem aqui está alegre com Jesus nessa noite? Amém? Amém? Legal, bênção demais. Para mim é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês, né? Sempre que eu venho para Wesleyana, para Metodista, né? Aí o Wesleyana é outro, né? Mas toda vez que eu venho para Metodista, né, eu sempre lembro de John Wesley, né, e do coração aquecido dele, e eu quero ter o meu coração aquecido nessa noite. Você quer ter o seu coração aquecido nessa noite? Amém? Amém? Legal, né? Eu estou muito feliz, né? A gente está aqui, estamos vivendo uma fase nova, como o pastor Jotinha disse, né? Nós estamos implantando aí a base da Jocum aqui na cidade, o Your Global Mission, né? Que quer dizer a sua missão global, né? E Deus tem falado muita coisa, né, com a gente. Nós estamos ali hoje com uma casa aqui pertinho, né? Logo ali, né? Dá para ver, todo dia eu olho, né? Todo dia eu não vou dizer, mas a maioria deles eu olho e vejo a igreja de vocês de lá de casa, né? E aqui, né, tem um povo que ora, que clama, que que ama Jesus, né? Então é bem legal que dá pra gente ver a igreja de vocês da onde a gente mora. É bem bacana. Sempre falo, ali fica Metodista, né? Sempre falo pra turma ali, né, que aqui tem um povo de Deus. E a gente está vivendo esse tempo de implantação, e agora nós estamos fazendo acontecer, né, rodando a nossa primeira escola de treinamento e discipulado, que é a ETED. Então nós estamos ali com 7 alunos de maneira integral ali na escola de missões, né, essa escola da Jocum, né, a primeira escola acontecendo aqui na cidade. Então para a gente está sendo tudo novo, a gente está bem feliz com aquilo que Jesus está fazendo e também feliz de estar conectado aqui com vocês, né? Então vários planos, projetos, sonhos. Domingo agora a gente vai estar aqui com uma turma legal, né, fazendo o primeiro seminário de missões transculturais nossos aqui na cidade e aqui na igreja, né, de vocês. Então acredito que vai ser muito fera, né, isso que Jesus está fazendo, e eu estou muito feliz e animado por isso. Amém? Hoje, né, eu já tinha conversando com ele, me mandou, fez o convite para estar ministrando a palavra aqui, né, para vocês, né, e também ao meu coração, e ele falou sobre esse tema, né, do agosto de Deus e, né, aprendendo a viver agosto de Deus. E hoje mesmo à tarde, né, eu fiz várias reuniões hoje, mas 3 delas, né, foi mais um tempo que nós temos, que nós chamamos de 1 a 1, que seria um discipulado, né, um acompanhamento mais individual. E um dos assuntos, né, que perdurou sobre esse tema, né, na verdade sobre a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes, né, eu já andei me perguntando, né, sobre qual que é a vontade de Deus para mim, né? Quem aqui já fez essa pergunta? Acho que todo mundo, né? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida, né? E não é esse o assunto que eu quero trazer para nós, mas eu queria começar desse assunto, né? Jesus, ele quando ele começa, né, Mateus capítulo 6, versículo 5, ele vai falar sobre a oração do Pai Nosso. Ele fala assim: vocês quando orarem, vocês orarão assim: Pai Nosso que está nos céus, santo é o teu nome, né? Venha, né, o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Como que eu descubro qual que é a vontade de Deus para mim, né? Eu estava falando com o Iago hoje, um dos meninos que estão fazendo a ETED junto com a gente, né? E eu estava falando para ele que quanto mais eu estou próximo desse Pai, quanto mais próximo que eu estou de Deus, mais próximo eu estou de mim mesmo. Amém? Então, nós somos criados à imagem conforme a semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, quando Deus ele criou o homem e a mulher, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, né, conforme a nossa imagem e semelhança. Foi assim que Deus criou eu e você, amém? Sim ou não?
Então, se nós somos feitos à imagem, conforme a semelhança de Deus, né, quanto mais próximo de Deus eu estou, mais próximo de mim mesmo eu estou. Então, se você quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida, esteja mais próximo de Deus. Se você quer descobrir o gosto de Deus, aquilo que Deus tem para mim e para você aqui e agora, né, esteja mais perto, se aproxime do Senhor, né? Então, é assim que nós vamos descobrir a vontade de Deus. Hoje nós estamos vivendo esse tempo de implantação, a base de Jocum aqui, estou casado, né? Tem muita coisa acontecendo nas nossas vidas, mas quando eu estava falando lá, eu estou falando do Iago, né, que aconteceu isso hoje, mas estava falando com ele, quando eu fui fazer a minha ETED, eu era um solteiro como ele, né, e eu tinha, ele tem 18 anos, mas eu tinha 23 quando eu fui fazer a minha ETED, e na minha ETED, quando eu fui fazer ela, né, quando estava fazendo a minha escola, eu nunca imaginava que eu estaria hoje no lugar que eu estou, após 6 anos de ETED, faz 6 anos que eu fiz a minha escola de missões, né, e eu não imaginava, nem passava pela minha cabeça nada do que eu estou vivendo hoje, né, e como que isso foi mudando, estando perto do Senhor, né? Então, quanto mais perto de Jesus eu estou, mais eu ouço a sua voz, mais dele eu conheço, e mais da vontade dele para a minha vida eu sei, amém? Então, esse é algo simples e fácil, e eu estava falando com ele sobre isso, né? E às vezes a gente fica tão preocupado em descobrir a vontade de Deus, que a gente não consegue desfrutar do presente, daquilo que Deus está nos dando hoje, né? E esse é um processo relacional. Deus, ele é um Deus relacional, e quanto mais eu estou relacionando com Deus, mais Ele está falando sobre mim, sobre a sua vontade para mim, e eu vou discernindo e entendendo o tempo, né, de uma coisa de cada vez. Quando Deus ele chamou Abraão e falou para Abraão: Abraão, saia da sua terra e vai para a terra que eu te mostrarei, né? Então, Deus não deu tantos detalhes para Abraão. Deus não falou para Abraão qual era a terra, ele não falou sobre tudo que ele ia percorrer, ele somente falou: Abraão, sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E esse é o processo, né? Então, às vezes a gente fica querendo saber tanto o fim, que a gente não aproveita o meio. Faz sentido? Sim ou não? E Deus ele tem nos chamado para aproveitar essa vida integral, essa vida completa, essa vida maravilhosa e abundante que nós temos, né, com Ele. Quando eu iniciei minha jornada em missões, né, eu estava... a gente sempre faz um semanário, né, que é na escola, que é uma coisa que a gente faz pela semana, tipo um memorial, né? E aí esse semanário, né, o meu semanário, quando eu fui fazer, a gente tinha que dar um título, e o título do meu semanário, ele foi Conhecendo Mais a Deus. Desse Conhecendo Mais a Deus, depois que eu terminei a minha escola, né, eu continuei escrevendo e fazendo algumas coisas, e eu comecei a querer a desenvolver melhor esse projeto do semanário, e fazer de outras formas. Na época eu fazia em blog, em formato de blog, e aí eu comecei a mexer com um canal do YouTube e essas coisas, e Deus me deu um nome, que era Uma Aventura com Deus. Esse era o nome, né, do meu canal no YouTube, onde eu comecei a registrar de forma de vídeo tudo aquilo que Deus estava fazendo na minha jornada em missões. Uma Aventura com Deus. E por que eu estou falando disso hoje, né, sobre uma aventura com Deus, sobre aprendendo a viver ao gosto de Deus? Porque era algo que Deus estava ministrando no meu coração lá atrás, em 2015. Que muitas vezes nós queremos fazer as coisas para Deus, mas não foi Deus que nos pediu para fazer isso. Então nós cantamos para Deus, pregamos para Deus, trabalhamos para Deus, servimos para Deus, fazemos tantas coisas para Deus, mas quando nós paramos para ouvir ou perceber, Deus não pediu para a gente fazer nada daquilo. Então, fazer as coisas para Deus é diferente de fazer as coisas com Deus. Faz sentido, sim ou não? Porque muitas vezes eu posso estar fazendo as coisas para Deus, mas sem Deus, e sem a real motivação daquilo que era para realmente eu estar fazendo de fato. Então, quando Abraão ele sai da sua parentela, ele não foi uma ideia brilhante, que ele falou: cara, eu quero agradar a Deus, então eu vou sair da minha parentela. Não foi isso.
Teve um processo antes. Qual foi o processo? Ouvir. Abraão, ele ouviu a Deus e ele começou a dar passos em diante às coisas que Deus estava falando para ele. Então, nós vivemos, aprender a viver o agosto de Deus, ou viver uma aventura com Deus, antes disso tem um processo. Qual é o processo? Ouvir a voz de Deus. E isso é libertador, isso é encorajador, isso é renovador, porque quando eu ouço a voz de Deus, isso tira todas as dúvidas do meu coração. Pode ter tempos difíceis, a gente vai falar sobre algumas coisas nesse sentido agora. Pode ter tempos onde a gente não entende direito o que está acontecendo, mas eu paro nesse momento de crise, esse momento difícil, e eu lembro daquilo que Deus me falou. Eu ouvi a sua voz. Eu tirei um tempo para ouvir a voz de Deus. E isso fez sentido para mim. Então isso foi algo que me direcionou, que vai me direcionar em todo o tempo. Então antes de nós descobrirmos aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos tirar tempos e abrir espaço para nós ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos aquilo que Deus tem para mim e para você, amém? Então que as nossas vidas sejam um reflexo de homens e mulheres que amam ouvir a voz de Deus, e fazer as coisas com Deus é maravilhoso, porque as coisas às vezes podem não fazer sentido, pode estar um caos ao nosso redor, só que o nosso coração, ele encontra com a paz que excede todo entendimento. Nós nos lembramos das coisas que Deus nos falou, e isso é renovador, amém? Amém, aleluia. Então eu queria falar hoje, não era sobre esse início de como entender e aprender sobre, mas eu queria falar um pouco de quando nós descobrimos ou quando estamos caminhando para descobrir aquilo que Deus tem para nós, né? Então eu queria começar com esse versículo que é Salmos capítulo 51, versículo 10 e 12. Você pode abrir a sua Bíblia comigo. Salmos capítulo 51, versículo 10 e 12. Isso aconteceu muito comigo, né, durante toda a minha jornada em missões, tem acontecido, e é algo que eu tenho clamado diante do Senhor. Hoje mesmo estava orando para Deus sobre esta palavra. Salmos 51, versículo 10 e 11, diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então eu queria que você falasse comigo aí, versículo 10. Repete aí comigo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Uau! Essa é uma característica que todo homem e toda mulher de Deus precisa cultivar na sua vida quando nós estamos aprendendo a viver o agosto de Deus, aprendendo a viver o agosto de Deus, a vontade de Deus. Todo homem e mulher precisam cultivar essa característica de ter um espírito inabalável. E isso Deus tem me ensinado durante esse tempo e essa minha jornada em missões. E um espírito inabalável é um espírito de pessoas, de homens e mulheres, que não param no meio do caminho, mas eles vão até o fim. Amém? Quem aqui quer ir até o fim com o Senhor Jesus?
Amém? E nós, para isso, nós vamos falar de uma pessoa, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Abre a sua Bíblia lá comigo, por favor. Segunda Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte, né? Eu vou ler aqui do versículo 1 em diante, amém? E a gente vai ler até o 8. Diante de Deus e de Cristo Jesus, Paulo está escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, então Paulo está pedindo a Timóteo com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda paciência e doutrina. Então aqui está começando a palavra, Paulo está falando com seu filho na fé, Timóteo, e ele estava falando para ele, olha, eu quero te pedir com insistência, que você pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, ou seja, quer você queira pregar ou não, você tem que pregar, quer as pessoas queiram te ouvir ou não, você tem que pregar, quer você esteja com vontade, as suas emoções estão ok ou não, você precisa pregar. Então é isso que Paulo está dizendo para Timóteo, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, então sendo longânimo, sendo paciente e com toda sabedoria, com toda a doutrina. Versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Versículo 5, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpre plenamente o seu ministério. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, cultive esse espírito inabalável, quer tenha oportunidade, quer não, corrija, tenha paciência, doutrina, você precisa permanecer, as pessoas não vão querer te ouvir, mas você precisa insistir nisso, ou seja, não deixe que as situações ao seu redor te influenciem, não deixe aquilo que você está vendo influenciar aquilo que você precisa ver, não deixa, cultive um espírito inabalável, isso no contexto de Timóteo está vivendo um tempo difícil, né? Liderando a igreja num tempo difícil, e Paulo traz esse ensinamento para ele, Timóteo, você está aí para pregar o evangelho, anunciar nesse tempo, e para isso você precisa cultivar um espírito inabalável, se você não tiver isso, as pessoas não vão querer te ouvir. Então você precisa insistir, cultive isso, não deixe se influenciar pelas coisas que está acontecendo aí. Então seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Faz sentido, sim ou não? Amém? E aí Paulo ele continua, versículo 6, quanto a mim, meu filho, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Paulo está anunciando para Timóteo que ele irá morrer. Chegou a hora do apóstolo. Olha só esse cenário. Paulo está falando que a hora da sua morte chegou. Versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto e juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Paulo sabia que a hora dele estava chegando, e ele que estava falando para Timóteo, um conselho, olha só, quando uma pessoa está à beira da morte, a gente costuma prestar bastante atenção no que ela está dizendo, sim ou não?
que são quase que os últimos desejos daquela pessoa. Talvez, não sei se é um hábito ou uma coisa que acontece, talvez na hora da morte da pessoa, ela fala realmente aquilo que está no coração dela. E olha só, essa carta de 2 Timóteo foi a última carta do apóstolo. O apóstolo Paulo estava morrendo, esse grande homem do Novo Testamento, um homem que fez várias coisas para Jesus, para Deus no Novo Testamento, um homem de Deus, o apóstolo aos gentios, um grande mestre, o grande escritor do Novo Testamento, e agora está chegando a sua última hora, e ele está deixando aqui as últimas das suas palavras, e ele está orientando o seu filho, alguém que ele ama muito, a cultivar um espírito inabalável. E ele mesmo diz: eu, como um exemplo, estou sendo oferecido como libação, estou chegando à minha morte, mas eu combati o bom combate, eu guardei a fé, completei a carreira, chegou a minha hora, mas eu cultivei um espírito inabalável. Faz sentido? Amém? Estão comigo, sim ou não? Paulo está falando isso, e aqui nesse contexto é que eu quero que nós olhemos. Paulo talvez está ali naquela cela, preso. Chegou o guarda. Imagino que essa cena foi mais ou menos assim. Chegou o guarda, Paulo de Tarso, sou eu. E aí ele chega com um papelzinho: sua sentença de morte. Você vai ser decapitado, e já está marcado a sua data. Paulo recebe aquela carta, a sua sentença de morte. E aí o que o apóstolo vai pensar? Vou escrever uma carta para o meu filho, na fé, alguém que eu amo muito. E ele começa a registrar essas palavras. O que leva uma pessoa, né, já sabendo a sua hora da morte, a sua sentença, que estava marcado o dia da sua morte, que não tinha mais jeito para ele sabe a hora, e aí ele vem para registrar, e ele vem para aconselhar o seu filho e levar essa carta para ele. O que leva uma pessoa que sabe a sua hora da morte a escrever uma carta como essa? Uma coisa é a paixão dele por Jesus, e a outra coisa, que ele entendeu que ele precisava cultivar esse espírito inabalável. Então, eu quero trazer essa característica do espírito inabalável e 3 coisas que nós precisamos cultivar para nós chegarmos até o fim com esse espírito inabalável. Talvez você pense que para fazer você cumprir, né, a vontade de Deus na sua vida, você precisa de dons e talentos. Talvez essa seja a sua, né, a compreensão. Para mim viver a vontade de Deus, eu preciso adquirir mais conhecimento, eu preciso ter mais talento, eu preciso cultivar diferentes habilidades, porque eu vejo fulano de tal, isso é uma pessoa de muito talento, e eu preciso ter muito talento. Ok, você pode ter muito talento, mas se você não tiver um espírito inabalável, você não vai conseguir chegar até o fim. Faz sentido? Você pode ser alguém multitalentoso, mas se você não tiver essa característica de cultivar uma vida, um espírito inabalável, você não vai conseguir cumprir a vontade de Deus. Então, quando eu penso sobre isso, né, o que significa é que esse espírito, né, uma pessoa que possui esse espírito inabalável, uma pessoa que é tenaz, uma pessoa que é firme, né, uma pessoa como um poste, né, ele bate o vento, ele não vai nem para a esquerda e nem para a direita, ele simplesmente fica no lugar. Então, se você tiver e você cultivar um espírito inabalável na sua vida, a grande chance de você chegar até o fim é muito maior se você ser apenas uma pessoa multitalentosa. Mas como que a gente cultiva isso, né? Esse espírito inabalável? 3 coisas que eu penso ser fundamental para a gente cultivar esse espírito inabalável. A primeira delas é para você viver a vontade de Deus, o agosto de Deus, cultivando esse espírito inabalável, a primeira coisa é você dar tudo o que você tem. E isso é um pouco diferente, né? Porque às vezes nós pensamos
em dar mais do que eu tenho. E é diferente. É diferente você dar tudo o que você tem do que você dar a mais do que você tem. Quando eu olho para Paulo, eu vejo alguém que deu tudo o que ele tinha ao Senhor. Quando eu olho para Timóteo, quando eu olho para Pedro, quando eu olho para Abraão, quando eu olho para Moisés, quando eu olho para a vida de Davi, de Noé, foram homens que deram tudo o que eles tinham ao Senhor. E por que você não pensar, de dar mais do que você tem ao Senhor? Que quando você pensa, eu preciso dar mais do que eu tenho, pensamentos assim causam desânimo. Pense só, na sua vida. Alguém veio para você agora e fala assim, como que é o seu nome mesmo? Você. Fátima. Fala assim, Fátima, olha Fátima, isso que você está vivendo não é o suficiente, você tem que dar mais do que você tem. Eu vou ficar, se alguém falar isso para mim, eu vou ficar assim, mas mais do que eu já tenho dado, é tão difícil, não é? Sua vida já não tem coisa demais para você fazer? Alguém vai falar, você dá mais do que você tem, eu vou dizer, meu Deus do céu, você vai começar a chorar de desespero, vai dar uma depressão e você vai ficar mais ainda. Assim fica difícil, gente, não vou conseguir. Então, quando você pensa que você tem que dar mais, pensamento assim não vai te impulsionar, e os pensamentos assim não vai fazer você cultivar um espírito inabalável. Mas a pergunta é, será, Fátima, que você tem dado tudo o que você tem? Aí é diferente. Quando eu faço essa pergunta para mim, Léo, será que você tem dado tudo o que você tem? Isso é inspirador. Porque isso me faz pensar e me motiva, talvez, a fazer mais do que eu tenho feito. Porque talvez o que eu tenho feito não seja tudo o que eu posso fazer. Sim ou não? Faz sentido? Faz sentido? E aí eu posso, isso quando eu olho para isso, para essa reflexão, isso me leva a realmente querer ir além. Porque eu olho e falo assim, não, eu acho que eu posso ir mais. Será que eu tenho dado 100% para Deus? Isso é cultivar uma vida com espírito inabalável. Alguém que tem o espírito inabalável, ele dá tudo o que ele tem. Então 100%. Paulo deu 100%, ele não deu 110, ele não deu 120, ele deu tudo que ele tinha. Então se eu tenho dado tudo que eu tenho para Deus, pronto. Esse é o início de cultivar um espírito inabalável. Então, nós vamos iniciar isso dando tudo o que eu tenho para o Senhor. Será que nós temos dado 100% para Deus, para o cultivo dessa igreja aqui na cidade? Será que eu tenho contribuído 100% para o cultivo da minha vida com a minha esposa, do nosso relacionamento? Será que eu tenho dado o meu 100% na base para cultivar a vida espiritual daqueles meninos, daquelas meninas que estão naquele lugar? E aí essa pergunta me motiva. Faça essa pergunta para você agora. Feche os seus olhos, aonde você está. Faça essa pergunta para o Senhor agora. Pai, será que eu tenho dado o meu 100% para o meu maridão? Será que eu tenho dado o meu 100% para a minha esposa? Será que eu tenho dado o meu 100% para os meus filhos? No meu trabalho? Será que eu tenho dado 100% na igreja do Senhor? Será que eu estou cultivando esse início da vida de um espírito inabalável? Faça essa pergunta para o Senhor agora. Pai, eu quero orar para que o Senhor traga luz para nós nessa noite. Eu oro, Deus, para que o Senhor traga essa resposta a essa nossa pergunta. Será que nós temos dado 100%? Quando eu olho para Raabe, ela não negociou em querer acolher ou não os espias. Ela arriscou a sua vida em acolhê-los. Ela deu 100% do que ela tinha ao Senhor. Quando eu olho para a viúva de Serepta, ela deu 100%. Quando eu olho para a rainha Esther, ela deu 100%. Quando eu olho para os apóstolos, Pedro, quando eu olho para a vida de João, quando eu olho para a vida de Paulo, eles deram 100%. Senhor, será que nós temos dado 100% ao Senhor?
Senhor, que o Senhor traga essa reflexão para nós agora, através do Teu Santo Espírito. Traz luz para nós, Senhor, nas mais diversas áreas da nossa vida. Nós queremos ser homens e mulheres que dão o 100% para o Senhor, na nossa vida amorosa, no nosso relacionamento com o Senhor. Senhor, será que eu tenho dado 100% do meu tempo devocional para Ti? Será que eu tenho dado 100% do meu coração para o Senhor? Será que eu tenho sido verdadeiro mesmo aqui na igreja? Será, Senhor, que eu tenho dado 100%? Se não, Pai, nós queremos nos arrepender agora. Nós queremos, Senhor, Te pedir perdão. Senhor, nos perdoa por dar o resto. Nós não queremos dar o resto. Nós não queremos dar apenas uma parte. Nós não queremos dar as migalhas para o Senhor. O Senhor não é digno das migalhas. A nossa família não é digna. A minha família não é digna das minhas migalhas. Os meus amigos não são dignos das minhas migalhas. O meu trabalho não é digno das minhas migalhas. Senhor, o Senhor me criou perfeito. O Senhor me criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. E eu sei que eu posso dar tudo aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida. E o Senhor me chamou para dar 100%. Jesus, quando esteve na terra, deu 100%. Jesus não deu só 1% da sua divindade e da sua humanidade, ou 10%, ou 30%. Jesus deu 100%. Senhor, eu quero dar 100% ao Senhor. Senhor, nos ajude a dar 100% ao Senhor. Amém, Senhor Jesus. Quem aqui quer dar o seu 100% ao Senhor? Amém? Amém? Quando eu estava no início da minha vida em missões, na metade, 3 anos em missões, eu fui para um lugar em missões e eu lembro de uma situação onde o Senhor tinha me orientado para ir para esse lugar. Eu parei para ouvir a voz de Deus. Eu parei para perguntar e orar: Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Na época estávamos noivos ainda, antes do nosso casamento. E o Senhor direcionou a gente para uma base. E nós fomos para esse lugar. E cheguei nesse lugar, lembro de uma situação. Eu estava dando o meu 100%, eu queria estar naquele lugar. O Senhor falou para mim sobre estar naquele lugar. Só que eu cheguei lá, tinha um grupo, tinham pessoas já amigas, já tinham pessoas aliançadas, já tinha um ambiente. Eu era um dos mais velhos na missão naquele lugar, do grupo que tinha da liderança de uma escola. E eu cheguei e me deparei com uma certa resistência. Eu cheguei e eu tinha feito escolas de segundo nível, já tinha um tempo na missão, já tinha rodado alguns lugares no Brasil, fora. E ali naquele lugar as pessoas não me davam tanta oportunidade de servir. Então eu tinha ideias e todas as minhas ideias eram reprovadas. E eu cheguei e eu falei, tinha um certo dia que, eu lembro dessa cena, eu saí de noite do meu quarto, fiquei procurando as pessoas. Eu sou muito relacional, eu gosto muito de conversar, e eu fui procurar as pessoas para a gente conversar, trocar uma ideia, e estava todo mundo num quarto jogando videogame, e eu sozinho. Ninguém me convidou para jogar videogame, mais novo, tudo. Isso, eu jogar videogame era se divertir, ter um tempo de comunhão, trocar uma ideia, e ninguém me convidou. Eu lembro que naquele dia eu fiquei muito chateado. Falei, cara, por quê? O que está acontecendo? E eu fui para o meu quarto. E chateado, não entendendo muitas coisas, mas não levei essas coisas para o coração. O que eu entendi, foi um tempo muito difícil de tentar e só receber não, um tempo bem complexo para mim. Mas eu não entendi de ficar bravo com aquelas pessoas, eu não entendi de julgar aquelas pessoas, eu não entendi de condenar aquelas pessoas, eu entendi de amar aquelas pessoas. E eu continuei na mesma pegada como eu cheguei, do começo ao fim. Minha esposa está aqui hoje comigo, participou dessa fase da minha vida, e ela pode confirmar para vocês. Foi do começo ao fim, na mesma pegada, querendo estar presente, dando ideia, orando pelas pessoas, cultivando relacionamento, sem titubear,
cultivando um espírito inabalável. O Senhor tinha falado para mim estar naquele lugar. Eu não estava entendendo as coisas, por que estava acontecendo aquilo ou deixando aquilo, por que eu não estava tendo tanta oportunidade. Eu já pregava, já ministrava, já fazia isso, aquilo outro, e ali não estava fazendo nada, só estava ajudando mesmo em coisas mais rudimentares. Mas eu entendi o que o Senhor queria comigo naquele tempo era fazer com que eu cultivasse um espírito inabalável, era cultivar em mim um espírito de permanecer conectado nele. Era isso que o Senhor estava fazendo comigo naquele tempo. Fácil, simples? Não. Mas hoje, quando eu olho para a minha vida, eu olho aquilo que o Senhor estava fazendo em mim, eu fico muito feliz. Porque o Senhor estava me dando uma característica de um filho que não vive pautado naquilo que está acontecendo ou nas coisas que está vendo, mas nas coisas que precisa ver. E o Senhor estava compartilhando comigo esse ensino, que nada, nenhuma teoria ia me ensinar, a não ser a vida e o relacionamento com Deus. Amém? E isso é um espírito inabalável. Chegou no final daquele tempo, a pessoa que não tinha muitas oportunidades na formatura daquela escola, fui chamado para ser o mestre cerimônia. Fiz toda a cerimônia da escola, né, servi, né, no final do tempo da escola, né, usou o meu cartão, paguei o aluguel de uma van num outro país, num outro continente. Comecei a servir, continuei servindo com todo o meu coração. Você quer ser relevante na sua vida? Você quer realmente cumprir a vontade de Deus na sua vida? Cultive um espírito inabalável. Dê 100%, independente da situação, independente das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Amém? A segunda coisa, e eu vou acelerar aqui para a gente poder encerrar, para você cultivar um espírito inabalável e viver, né, o agosto de Deus na sua vida, é trabalhar com determinação. Somente pessoas que vivem agosto de Deus, cultivam um espírito inabalável, trabalham com determinação e não esperam as coisas acontecer, né? Ou não esperam o destino realizar. Então, pessoas que têm uma diligência, uma determinação, pessoas que estão comprometidas com a visão e com o propósito que Deus tem te dado. Às vezes, Deus não está te dando nada novo, porque você não está sendo fiel naquilo que Ele já deu. Então, a partir do momento que eu ouço a voz de Deus, eu tenho uma direção, aquilo gera uma responsabilidade para mim, e eu preciso ser fiel. Isso é quando Jesus está falando, né? Claro que tem vários entendimentos, mas na parábola ali dos talentos, ele fala sobre o servo bom e fiel. Foi fiel no quê? No muito? Não, foi fiel no pouco mesmo. E aí no muito, ele foi colocado. Então, isso tem a ver, então, a minha determinação, o meu compromisso com aquilo que Deus tem dado para mim aqui e agora, a minha diligência que eu tenho colocado, o tanto de energia. Tem gente que olha para mim e fala assim, né? Já ouvi várias vezes que eu saía do culto de pregar e tal. Às vezes tinha culto que tinha menos pessoas que aqui. Não sei se tem pessoas assistindo a live, como que tá. E aí a pessoa olhava para mim e falava assim: Léo do céu, você prega, parece que tem 1000 pessoas te vendo. Mas por que você dá toda a sua energia na pregação para 4, 5 eu não estou preocupado com a quantidade que tem, se tem muito, se tem pouco. Eu estou preocupado com o que Deus me falou para fazer. Pode ser que alguém está precisando de uma palavra como essa, e Deus me trouxe aqui para falar de uma palavra como essa, e não importa se tem 1000, se tem 10 ou se tem 1, eu preciso ser diligente com aquilo que Deus está me dando. Amém? Faz sentido, sim ou não? E nós precisamos trabalhar. Uma pessoa que cultiva esse espírito inabalável, trabalha com determinação. Pessoas inabaláveis não confiam na sorte, no destino, ou não ficam esperando as coisas acontecer, né? Ou aquilo que é mais fácil. Tem gente que olha e fala assim: olha, mas isso é muito fácil para você. Tem gente que já falou para mim, você, Léo, mas para pregar, você fala para a gente pregar o evangelho, para você é fácil. Tá bom, pergunta para minha mãe quando eu era pequeno, como que eu era. Vocês estão falando com uma pessoa que era totalmente introvertida.
Uma pessoa que tinha dificuldade, tem até dificuldade hoje de organizar alguns pontos do meu pensamento. Eu sou uma pessoa muito enérgica, eu não paro, eu gosto mais de fazer as coisas do que, né? Para mim é difícil, às vezes parar, minha cabeça fica agitada. E aí hoje consigo organizar, estudar e tudo, falar. Minha mãe falava para mim, falava assim, quando eu ia pedir as coisas para ela, ela olhava para mim e falava assim, fala com a boca, menino. Eu falei, mas eu falo com a boca, mãe. Ela falou assim, aí você fica falando assim. E eu tinha vergonha de ir na padaria comprar pão, eu tinha vergonha de pedir as coisas para ela, eu tinha muita vergonha, tinha vergonha de falar com as pessoas. Então, não use isso como muleta para você. Fala assim, não, é mais fácil para o outro, é mais fácil para você falar isso, é fácil para você. Não é. A mesma dificuldade que você tem, o outro também tem. Talvez não na mesma área, mas todos nós temos uma dificuldade, sim ou não? E nós precisamos o quê? Se eu tenho uma dificuldade numa área, eu preciso trabalhar com determinação nessa área, que talvez eu vou conseguir desenvolver essa área que em mim é um pouco debilitado. Só isso. E aí eu começo a trabalhar, eu começo a desenvolver, mas eu preciso trabalhar com determinação. As mesmas 24 horas que uma pessoa tem, você também tem. A mesma 24 horas que o Bill Gates tem, é as mesmas 24 horas que eu tenho. A única coisa é que ele tem, né, mais tempo para se dedicar, é o chamado, é a vocação dele, para fazer coisa de ganhar dinheiro. Deus me chamou para ganhar dinheiro, Deus me chamou para pregar o evangelho. Mas é a mesma 24 horas, sim ou não? Alguém já ouviu aqui sobre a história do Thomas Edison? Já? Quem não ouviu? Tem alguém? Thomas Edison, né, foi o cara que, né, inventou aí, né, aquilo que nós temos por todos os lugares hoje, né, mas ele fez aí mais de 1000 tentativas até ele chegar ao seu sucesso. A esposa dele olhava para ele, né, quando ele já tinha passado aí mais de 900 vezes, não vou falar tão exatamente a história, que talvez eu erro nos números, mas passando aí de 900 vezes, a esposa dele olha para ele e fala assim, mas rapaz, você não desiste, né? Você já falhou mais de 900 vezes, você não desiste não? Ele olha para ela e fala assim, como assim? Eu já falhei 900 vezes. Eu não falhei 900 vezes, eu descobri 900 formas de que não dá certo. Meu Deus, que homem determinado. Trabalha com determinação, uma pessoa que cultiva um espírito inabalável, e essa característica ela está tanto em pessoas cristãs como não cristãs, é um princípio do reino, e se você cultivar um espírito inabalável na sua vida, uma grande chance de você ser um próximo talvez aí Thomas Edison, de descobrir alguma coisa muito legal. Pessoas que cultivam um espírito inabalável. Um outro homem de Deus agora, né? Dei 2 exemplos aí, mas Todd White, quem aqui já ouviu falar sobre a história de Todd White? Não? Um homem de Deus, crente. Todd White, né? Depois você pode pesquisar na internet, um cara que tem andado, abençoado o Brasil, nações, o mundo afora. Todd White, ele conta que uma vez ele estava numa pregação como essa, e ele estava sentado na última fileira do banco, e aí tinha o preletor, ele estava falando sobre Marcos 16:15, sobre ir e pregar o evangelho a toda criatura, e ele estava usando o texto, falando do texto que que os sinais acompanhariam os que creem, que pelo nome de Jesus eles colocariam a mão sobre os enfermos, eles seriam curados, beberiam veneno e não morreriam, pegariam serpente e não aconteceria nada. Quem sabe desse texto? Amém? E ele ouviu esse texto, o pregador falando para ele ouviu esse texto, ele falou assim, uau, os sinais acompanharão os que creem, expulsar demônio, curar enfermo. Ele falou, uau, se os sinais têm acompanhado os que creem, eu creio em Jesus. Na época ele estava no início da sua conversão, e aí ele falou, se os sinais acompanham os que creem, eu sou um crente, então os sinais devem me acompanhar, sim ou não? Esse texto entrou com uma verdade no coração de Todd White. Ele começou a sair, ele fez um propósito com Deus, e ele todo dia, ele saía na rua, e ele orava por 10 pessoas por cura, todos os dias, sistematicamente, 10 pessoas por cura. Primeiro dia, foi para a rua, 10 pessoas orando por cura, o que aconteceu? Nada, ninguém foi curado. Segundo dia, 10 pessoas, o que aconteceu? Nada, ninguém foi curado. Terceiro dia, já 30 pessoas, nada, 40, nada, 50, nada. A esposa dele começa a sentir vergonha dele,
E ele, porque ele ia para o shopping, ele parava as pessoas no meio do shopping, começava a orar por cura, e nada, ninguém era curado. Ela ficou com vergonha, ela falou assim: eu não vou mais sair com você, você vai sozinho. O que ele fez? Continuou orando. Quando ele chegou, mais de 900 pessoas, orando todos os dias, por cura, e nada acontecendo, uma pessoa foi curada. Hoje, eu estive em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Fui ver uma vez que ele foi ministrar lá em Curitiba, 2 anos atrás. 2 anos atrás, ele estava ministrando na igreja Bola de Neve, lá em São José dos Pinhais. E a gente conseguiu entrar, a reunião estava lotada, entramos, tinha milhares e milhares de pessoas. E aí, deu a mão, todo mundo no finalzinho, ele contou o testemunho dele, deu a mão para orar por cura, orou por cura e tal, beleza, né? A galera pulando, o negócio todo acontecendo lá. Eu falei: meu Deus do céu, né? Eu falei assim: amor, vamos lá andar, né? Vai que a gente encontra com ele, pede para ele orar por nós, né? Vamos lá andando. A gente começou andando assim, saindo no meio da multidão ali, cortando o caminho. Chegamos, no meio do caminho tinha um rapaz abraçado com uma moça, a galera colocou na mão, a moça andando meio assim, né? Eu falei assim: meu Deus, amor, coloca a mão sobre a moça, começa a orar aí, vai que aconteceu alguma coisa, né? E ela colocou a mão e tal, daí a Monique foi lá perguntar: viu, o que aconteceu com a senhora? Aí perguntou pro rapaz, ele falou: não, eu acho que essa moça foi curada. Aí a outra moça falou: ela é minha mãe, ela não andava, ela estava sentada naquela cadeira de rodas. Essa moça, ela era tetraplégica? Paraplégica. Fazia anos, a moça magrinha, sentada na cadeira de rodas, magrinha. Ela levantou da cadeira de rodas. Quando eles perceberam que a gente estava naquele meio vucu-vucu, gente pondo a mão e andando e tal, né? As pessoas, o preletor lá, o pastor da igreja percebeu, falou: o que está acontecendo? Falou assim: a moça foi curada, né? Começaram a gritar assim. E aí falou: não, deixa ela vir. Aí levantaram a cadeira de roda dela, e ela começou a andar sozinha, e e a igreja foi ao delírio, né? A hora que eu vi o que estava acontecendo, eu comecei a dar pulo dessa altura, assim, glorificando o nome de Jesus. Alguém que cultivou um espírito inabalável, não desistiu na primeira, na segunda, nem na 100ª vez, foi até orar 900 vezes, cultivou um espírito inabalável. Pessoas que cultivam um espírito inabalável sabem que a hora é de tentar e não de desistir. Amém? Então, se você está vivendo um tempo da sua vida, está desanimado, tem algumas coisas que não estão acontecendo, você não está vendo muito sentido, muito provável, se Deus falou com você, essa não é a hora de desistir. Faz sentido? Essa é a hora de continuar. Amém? Terceiro e último ponto, para a gente cultivar um espírito inabalável. Uma pessoa que tem um espírito inabalável, né, ela abandona o trabalho quando ele está feito e não quando ele está cansado. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, alguém que tinha naufragado, alguém que foi quase tido como morto, alguém que foi açoitado, alguém que foi perseguido, alguém que sofreu várias tribulações, e o apóstolo olha e fala que essas leves e momentâneas tribulações produzirão para nós eterno peso de glória. Esse apóstolo que fala para Timóteo continuar insistindo, porque ele insistiu, ele combateu e venceu o bom combate, guardou a fé e completou a carreira. Esse apóstolo, ele não parou de trabalhar quando ele estava cansado, ou quando ele estava cheio de problemas, ou quando ele estava com dor, ou quando ele estava quase morto. Ele só parou quando Jesus falou: meu filho, deu. Quando ele realmente terminou, completou a carreira, agora está feito. Amém? Jesus foi assim. Jesus, quando ele terminou, o que ele disse? Está consumado, está feito. Então, nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos cultivar esse espírito inabalável, e nós não podemos abandonar o trabalho, ou a nossa missão, ou o nosso propósito, aquilo que Deus tem falado conosco, quando nós estamos cansados. Nós precisamos ir e completar até o fim. Se eu quero que algo dê certo, eu tenho convicção da palavra de Deus sobre a minha vida, eu preciso ir além daquilo que eu estou enxergando. Eu, por diversas vezes, eu achava que até ali não ia mais. Eu falei assim: eu acho que até aqui, daqui acho que não vai mais não.
Mas eu estava olhando com os meus olhos naturais. E nós não podemos olhar apenas com esses olhos naturais. Nós fomos chamados por Deus para olhar e discernir espiritualmente. Amém? É assim que nós devemos enxergar. A vitória, meus irmãos, né, não é o culto da vitória, né, não estou falando sobre um evangelho, né, barato, mas existe vitória dentro do reino de Deus. Existe quando você completa a sua missão. A vitória do apóstolo Paulo foi o dia que ele foi decapitado. Olha só que vitória. Ele completou, ganhou com Jesus. E esse dia que completou, essa vitória não é nada mais, nada menos que o dia de dar o último passo. A vitória ganha na corrida, não é no início que ela iniciou, mas no último passo, quando cruza a linha de chegada. A vitória ela é conquistada na última cesta do jogo, no último chute, no último minuto. É nesse momento que a vitória ganha. Paulo, nesse momento, no final da sua carreira, ele sabia que ele era vitorioso em Cristo Jesus. Amém? E é esse momento, e é isso que nós precisamos cultivar, esse espírito inabalável de uma pessoa que vai até o último momento. Até o último momento. Enquanto você tem saúde, fôlego de vida, você tem a sua liberdade, Deus te deu, capacitou, deu os dons e talentos para você, é tempo de semear, é tempo de trabalhar, é tempo de cultivar uma vida com Deus, é tempo de você avançar com Jesus, amém? E isso é viver de forma, de um espírito inabalável. Isso é cultivar um espírito inabalável que vai até o fim. Quem aqui quer cultivar esse espírito inabalável? Amém? Então cultive isso. Para você viver o agosto de Deus, cultive um espírito inabalável. Primeiro, dê tudo o que você tem, o seu 100% para Deus. Pense dessa forma, faça essa pergunta: será que eu tenho dado 100% para Deus? Segundo, trabalhe com determinação, não espere o destino, não espere, vai acontecer, deixa que Deus faz, né? Martinho Lutero, ele fala, né, meus irmãos, não pense, né, que aquilo que você pode fazer, né, Deus irá fazer. Trabalhe, né, como, né, ele fala sobre isso, né, trabalhe como dependendo de Deus, né, sabendo que depende de Deus, mas dando o seu melhor, né, dando o 100% que você tem, né? Então, e terceiro ponto, não abandone quando você estiver cansado, mas abandone de fato quando você terminar, amém? Quando você descobrir esse propósito, essa vontade de Deus para a sua vida, aquilo que Ele já tem dado para você, cultive isso, cultive essa característica, que eu acredito que cultivando assim, você vai chegar até o fim com Jesus. Você pode colocar em pé? Eu queria orar por você. Você pode fechar os seus olhos. Comece a falar para o Senhor Jesus, né, qual que é o desejo do seu coração. Se essa ministração ela falou com você, né, se você teve algo novo de Deus aí nessa noite, comece a falar com o Senhor. Fala: Senhor, obrigado por essa palavra. Eu quero guardar mesmo essa palavra no meu coração. Eu quero cultivar esse espírito inabalável. Eu quero poder permanecer até o fim. Eu quero realmente, Senhor Jesus, ser essa pessoa que não abandona quando está cansado, mas eu quero realmente abandonar quando de fato terminar. No nome de Jesus, não quero ser inconstante, não quero ser de ânimo dobre, não quero, Senhor Jesus, ser uma pessoa que não sabe continuar as coisas, que desiste no meio dos processos. Senhor, eu quero realmente ser como o apóstolo Paulo, quero ser como Timóteo, quero ser como Pedro, quero ser como Raabe, como a rainha Esther. Eu quero cultivar essa vida de espírito inabalável no Senhor. Pai, nos ajude.
nos ajude a cultivar essa vida, Senhor, esse espírito inabalável. Nos ajude, Senhor, a permanecer conectado com o Senhor e irmos até o fim, Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a dar o 100% que nós temos ao Senhor, que nós possamos, Senhor, trabalhar com determinação, Senhor, que nós possamos fazer tudo com zelo, com tudo dando o nosso melhor ao Senhor. O Senhor é digno do nosso melhor, que nós possamos ser diligentes com a obra que o Senhor tem nos dado. Nós queremos ser como mordomos do Senhor, servos bons e fiel, Senhor, que nós possamos ser fiel no pouco, que o Senhor nos ajude a ser fiel naquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, no nome de Jesus. Senhor, nós queremos, Senhor Jesus, ir mesmo até o fim. Nos ajude, Senhor, nos conceda essa graça, nos conceda essa dádiva, esse presente do Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor.